Hoje eu vou te mostrar onde estão as melhores oportunidades do mercado cripto. E olha só, se você chegou agora no mercado cripto, saiba que você chegou atrasado no Bitcoin. Isso mesmo, a gente já saiu dos 15 mil dólares e batemos próximos dos 100 mil dólares, né? Muitas pessoas ficaram esperando 100 mil dólares no final de semana, mas investidores mais maduros, eles estão fazendo outras coisas nesse momento. Eles não estão olhando para Bitcoin. E eu vou te mostrar através de dados que os investidores mais maduros eles estão começando a se desfazer das suas posições em Bitcoin para que eles comecem a investir em outros ativos, ativos que estejam com muito mais atratividade e assimetria. E não, esses ativos também não são Ether nesse momento. Obviamente que a gente tem uma excelente oportunidade em Ether também, mas eu vou te mostrar o que está começando a acontecer com o capital rotativo. Através disso, você pode tomar as melhores decisões e escolher os melhores ativos que vai te entregar grandes lucros nos próximos meses. Bom, Guiteres na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui mostrando para você que realmente investidores mais maduros eles estão saindo do Bitcoin nesse momento, eu trouxe aqui o principal grupo de carteiras, tá? As carteiras de 10 a 100 Bitcoins, que são elas que ditam os investidores mais maduros. Por exemplo, se a gente avaliar o ciclo passado, a gente sabe que esses investidores eles começaram a fazer a sua distribuição quando a gente rompe ali um all-time high, quando a gente vai começar a entrar com Bitcoins em patamares de 40 mil dólares, mesmo assim a gente continua subindo, mas os investidores mais maduros eles já estão saindo do Bitcoin. Muitos desses investidores eles vêm carregando as suas posições desde lá de trás, desde a capitulação passada, que no caso do ciclo passado foi ali entre 4 mil e 3 mil dólares. Ou entenderam que esses investidores distribuíram, eles venderam seus Bitcoins, obviamente eles se posicionaram em outros ativos, e é exatamente sobre isso que eu vou te falar aqui. Mas eu quero que você observe que esses mesmos grupos de investidores foi quem começou a acumular Bitcoin quando ele estava em 20 mil dólares. A gente viu uma grande acumulação acontecendo nos 20 mil dólares, depois a gente viu uma acumulação mais forte ainda quando o Bitcoin chegou em 15 mil dólares. Enquanto muitas pessoas estavam esperando o Bitcoin em 12 mil, em 10 mil dólares, esses investidores mais maduros eles estavam com uma posição já gigantesca posicionados. Entendendo isso, eles surfaram um ciclo, depois a gente teve o primeiro rally ali de alta, esses investidores distribuíram um pouco, que foi a primeira onda de distribuição desses investidores, depois eles mantiveram ali o restante das suas posições e agora eles estão distribuindo mais uma vez. Esse daqui é um capital que ele vai rotacionar. Olha só, a grande beleza dos investimentos, e isso não serve só para mercado cripto, é que você compra um ativo com baixo risco, você vende ele com alto risco e você recompra outro ativo com baixo risco com aquele dinheiro do ativo primário que você vendeu. Esse é o famoso capital rotativo. É por isso que na bolsa americana a gente vê S&P 500 subindo, depois a gente vê Nasdaq, depois a gente vê Russell subindo, isso é por conta do capital rotativo. Quando a gente olha para a bolsa brasileira também, isso também acontece. O último ativo a subir ali na bolsa, por exemplo, é o varejo. Então, no ciclo passado, a gente sabe que Melius foi uma das empresas que altamente performou no final do ciclo da bolsa brasileira. E quando a gente olha para cripto, não é nem um pouco diferente. As coisas funcionam do mesmo jeito. Porque investidores mais maduros vão comprar ativos com baixo risco e vão vender ativos com alto risco. Uma consequência disso é você comprar um ativo barato e você vender um ativo caro. Mas quando você rotaciona esse seu capital, você faz com que a máquina do ciclo ela continue funcionando. Ou seja, você lucra em Bitcoin, você passa esse valor para Ether, depois você passa para as altcoins, depois você passa para NFT, até a gente entrar dentro de um bear market profundo. Mas, por exemplo, no ciclo passado a gente viu o NFT performando depois que a Luna Foundation estava quebrando, por exemplo. Então, a gente vê que cada fase do ciclo ela vai ter um grupo de ativos em específico ali performando. Isso acontece por conta do capital rotativo. Saiba que esses investidores aqui, eles estão tirando o seu capital do Bitcoin e eles vão injetar esse capital em outros ativos.
Um desses ativos é o Ether, mas eu não estou aqui hoje para falar sobre Ether com você. Afinal de contas, se você me segue aqui no canal há alguns meses, essa oportunidade ela já ficou mais do que clara para você. Desde quando o Ether estava lá na casa dos 2.600 e 2.300 dentro da consolidação, a gente vem falando que Ether é uma excelente oportunidade. Essa oportunidade ela ainda está na mesa? Sim, acredito que Ether ainda vai performar muito melhor do que o Bitcoin daqui para frente. Obviamente ele vai performar muito bem daqui para frente. Só não acredita nisso quem não entendeu como funciona capital rotativo dentro de cripto, beleza? Mas a gente sabe que esse capital também ele vai fluir para outros ativos. E olha só, essa distribuição que acontece no Bitcoin por esses investidores mais maduros é uma distribuição bem relevante. Cara, você tem que respeitar esses players aqui que estão vendendo nesse momento. Desculpa, mas qualquer um que vem aqui e fala, mas esses caras vendem muito antes, mas esses caras... Desculpa, você tem que simplesmente respeitar esse grupo de entidade aqui. Porque se a gente olhar o que esses caras estão fazendo aqui, ó, no dia 21 de novembro, eles realizaram 10,5 bilhões de dólares em lucro, meu amigo. Uma pessoa com uma posição dessa daqui, a gente simplesmente respeita. Essas daqui são as barras de realização de lucro que nós estamos tendo, então sempre que a gente vê diminuição do supply na mão desses investidores, a gente vai ver um regaço aqui na realização de lucro, porque eles vão realizar, inclusive aqui ó, na data de ontem, eles realizaram 1,5 bilhão ali em lucro. A gente pode esperar mais pelos próximos dias. E se a gente olhar a idade desses investidores, olha só, a gente vai ver que esses investidores ali, eles têm mais de um ano, por exemplo. Esse daqui são exatamente a idade do Bitcoin. Se você compra um Bitcoin aqui, por exemplo, hoje, a gente vai considerar que a idade dele de hoje é 0, contando a partir do momento que você compra. O tempo que ele ficar parado dentro da sua carteira sem se movimentar é a idade que o Bitcoin vai ter. A partir do momento que você transferir ele para mim, ou que você vender ele, ou que você fizer qualquer coisa, a gente mata a idade do Bitcoin, a gente zera ela e começa a contar novamente. Entendendo isso, a gente consegue ver quanto tempo que os players estão acumulando, segurando as suas posições. E através desse gráfico, a gente consegue ver quem são as pessoas que estão vendendo. As pessoas que estão vendendo são pessoas que têm mais de um ano, por exemplo, ali segurando seus bitcoins. Pessoas que têm 2 anos segurando seus bitcoins, 3 anos. É uma pessoa que ela tem muito estômago, ela já enxergou como que funciona o ciclo do mercado e através disso ela vai ter os seus momentos de realização de lucro. Isso não significa que essa pessoa ela vai sair de dentro do mercado cripto. Olha só, eu mesmo realizei os meus lucros dentro de Bitcoin e você acha que eu vou tirar simplesmente esse dinheiro nesse momento do mercado e vou sair fora no início de uma bull run? Não, eu não vou fazer isso, eu vou rotacionar esse capital. Já abri algumas posições de Ether aqui para você, você sabe que eu abro operações bem grandes em Ether e eu provo isso para você aqui no canal. E hoje eu também vou te mostrar que eu abri uma posição em uma altcoin exclusiva que eu comprei R$80 mil nessa altcoin. Eu vou te mostrar isso daqui. Mas eu quero que você saiba que essas realizações de lucro não significa que nós estamos saindo do mercado. Só significa que nós estamos rotacionando o nosso capital, saindo de um ativo que está com risco elevado, que é o Bitcoin nesse momento, e passando esse capital para outros ativos, ativos que têm uma simetria muito maior, um potencial muito maior. Afinal de contas, o Bitcoin ele acaba sendo a nossa bússola nesse momento. Se ele mostra que o mercado está com direção para cima, ele já esticou bastante, ele está em uma zona de alto risco, a gente pode pegar os ativos com baixo risco ali para que a gente possa multiplicar o nosso dinheiro daqui para frente. Saiba que Bitcoin pode continuar subindo, meu amigo, mas ele não vai chegar em 500 mil dólares ou 1 milhão de dólares nesse ciclo, tá? Os 100 mil dólares é uma região de alvo do ciclo passado, é uma região extremamente de alto risco. Eu não acredito que a gente vai ver nesse ciclo Bitcoin acima de 200 mil dólares. Se eu não acredito nisso, a gente não tem mais de 100% de alta aí nos próximos meses para o Bitcoin. Já nas altcoins e no Ether, a gente tem ainda essa oportunidade de fazer mais de 100%, por exemplo. Bom, entendendo isso, entendendo que esses investidores estão distribuindo, a gente vai ver o que está acontecendo com o capital. O capital dentro do mercado cripto, a beleza do mercado cripto é a gente poder traquear tudo isso, entender o que todos os investidores estão fazendo através da análise on-chain. E olha só, quando a gente olha para essa linha roxa é a dominância das altcoins.
É muito comum, né, a gente falar sobre a dominância do Bitcoin. Inclusive, na semana passada, eu comentei com você que a dominância do Bitcoin ela estava mostrando sinais de formação de topo, com divergências ali dentro do RSI, mas a gente também tem a dominância somente das altcoins. Entenda que depois que o Bitcoin performa, olha só para o ciclo passado aqui, ó, depois que o Bitcoin performa e ele começa a descobrir novos all-time highs, regiões de resistência, a gente vai ver o capital fluindo para dentro das altcoins. Olha como a dominância das altcoins ela sobe de uma maneira muito agressiva nesse período aqui. A linha roxa ela sobe muito forte. Isso porque a dominância do Bitcoin ela vai estar caindo nesse período, enquanto a dominância das altcoins ela vai estar subindo. Mas eu quero que você entenda que nós já estamos em um novo all-time high no Bitcoin. E se a gente olhar para a dominância das altcoins, elas já começaram a subir. Ou seja, isso daqui é um sinal para mim de que o capital ele está fluindo para as altcoins, cara. Não tem porquê, nesse presente momento, você concentrar a sua carteira em Bitcoin. Olha só, eu deixo isso para os amadores, na boa. Escolher 10 bons ativos, colocar 40% em Bitcoin, 30% em Ether e o restante em altcoins e segurar isso até o final do ciclo, para mim, é para amador. Uma pessoa que sabe como que funciona o capital rotativo, ela vai concentrar o seu capital em Bitcoin durante um determinado momento. Depois, ela vai transferir esse capital para Ether. De Ether, ela vai transferir para as altcoins. E depois ela vai sair do ciclo, ela vai para NFT Season. Mas entenda, é mais fácil você concentrar o seu capital do que você pulverizar o seu capital. Olha só, Bitcoin é a bússola do mercado? Sim, ele é a bússola do mercado. Só que esse não é o momento da gente ter a maior exposição em Bitcoin. Já foi esse momento. A gente teve 2 anos desse momento onde o Bitcoin ele ganhou dominância no mercado. Durante esse período, concentrar a sua exposição em Bitcoin era excelente. Agora, já não é mais. Entenda que isso é uma carteira extremamente agressiva. Não é questão de ser agressivo ou conservador. É questão de entender para onde o capital está indo. Se nós entendemos que o capital ele está saindo do Bitcoin, não tem por que eu ter a minha maior posição em Bitcoin nesse momento. Eu vou buscar outros ativos. Por exemplo, se você olhar para a carteira rumo ao 1 milhão ali, ó, há 4 meses eu concentrei a carteira, por exemplo, em 84% em Bitcoin, sendo que a gente já tinha 65% em Bitcoin. Uma coisa que eu fiz aqui nesse período, há 4 meses, foi transformar Ether em Bitcoin. Eu tinha 19% em Ether, sendo que eu tinha comprado ele em um passado recente, e eu transformei esses Ethers em Bitcoin há 4 meses. Há 4 meses, por exemplo, foi capturada essa movimentação de subida do par Ether barra Bitcoin. Se a gente puxar aqui, ó, Ether barra Bitcoin, a gente consegue ver há 4 meses a gente começou a pegar essa movimentação aqui mais agressiva de desvalorização, por exemplo, de Ether perante ao Bitcoin. Agora, nesse presente momento que a gente está começando a formar fundo, meu amigo, agora o jogo é completamente outro. Hoje o jogo da minha carteira não é uma concentração de 85% em Bitcoin, por exemplo. Hoje, Bitcoin ele não é a posição maior que eu tenho dentro da carteira rumo ao 1 milhão, que é essa carteira que você está vendo aqui. Por quê? O capital ele está começando a rotacionar. Se ele está começando a rotacionar, a gente ainda tem um privilégio, que é o delay do mercado. Entenda, Bitcoin formou um novo all-time high depois de um tempo. Ether vai formar um novo all-time high. Depois de um tempo, várias altcoins irão formar um novo all-time high. O investidor mais maduro, ele sempre está à frente do mercado. Pelo menos 12 meses dentro do mercado financeiro tradicional. Dentro de cripto, pelo menos uns 6 meses você deve estar à frente do mercado. O que isso significa? Meu amigo, não faça os seus investimentos hoje pensando no que está acontecendo agora. Planeje o que você acredita que estará acontecendo daqui 6 meses. Se você acredita que a altcoin season vai estourar daqui 6 meses, esteja preparado para isso já. Já começa a posicionar a sua carteira, porque a gente já liberou o caminho, o Bitcoin já descobriu um novo all-time high. Existe o momento das altcoins, existe o momento do Bitcoin, e eu sou o cara que vou surfar o ciclo conforme o capital ele está rotacionando. Porque através da análise on-chain eu consigo traquear tudo isso, e a análise on-chain me dá a oportunidade de saber para onde o capital ele está
fluindo. Se ele está saindo do Bitcoin, eu estou saindo do Bitcoin também. Então, nesse momento, é o momento da gente começar a olhar para as altcoins. Eu quero que você observe o que começou a acontecer nos últimos 7 dias, tá? Eu mostrei bastante para você já esse gráfico de performance aqui, de segmentos de cripto aqui dentro do canal. E se a gente olhar para os vídeos passados que eu gravava sobre esse gráfico aqui, a gente via sempre Bitcoin aqui acima. Eu quero que você veja que nos últimos dias, vários grupos de outras criptos começaram a superar a performance do Bitcoin. Inclusive, quando a gente olhava para esse gráfico aqui, Bitcoin durante muito tempo foi o segundo aqui com maior performance, e na semana passada nós estávamos como o terceiro com maior performance. Hoje nós já somos o 6º no Bitcoin, ou seja, já tem 5 grupos de ativos performando muito mais do que o Bitcoin. E a gente consegue olhar aqui quem são esses ativos, Layer 2, a gente consegue olhar corretoras, DeFi e também GameFi estão performando muito bem. Não é à toa que um dos nichos que eu mais gosto de investir é GameFi, porque eu acredito também ali que é uma grande disrupção que nós estamos tendo, e não é à toa que eu tenho grandes posições, por exemplo, dentro de um token chamado Ronin. Esse token aqui, ó, eu fiz uma compra de 80 mil reais, tá? Hoje eu tô com 10 mil reais de lucro ali dentro dessa posição, mas saiba que isso daqui é só o começo dessa posição. Eu dei essa call aqui dentro da carteira rumo ao milhão ali há um mês, por exemplo, e eu já mostrei esse print para você várias vezes aqui dentro do canal. As pessoas que conseguiram visualizar isso daqui, quando a gente comprou o Bitcoin em 66 mil dólares, a gente também comprou o Ronin em 1,56. E eu quero que você saiba que o meu jogo é um jogo exatamente de comprar e vender ativos. Olha só, em novembro de 2023 eu comprei 4 mil Ronins, depois eu vendi esses 4 mil Ronins, paguei 4 mil dólares nisso daqui, eu vendi por 13 mil dólares. Recomprei esses 13 mil dólares, depois eu revendi, recomprei, eu revendi, eu recomprei novamente junto com os meus clientes. Como eu informei para os meus clientes poderem comprar, ali a 5 a 1,56, eu fui lá e comprei um pouco mais caro, porque eu sempre informo primeiro os meus clientes antes de eu comprar ou antes de eu vender. Simplesmente isso, eu não estou no mercado financeiro para fazer front run. Eu estou no mercado financeiro para mostrar para as pessoas que é muito mais viável você comprar e vender ativos. Esquece essa parada de holdar, esquece essa parada de que a alta é infinita, esquece, existe um momento para tudo. Cada fase do ciclo a gente utiliza uma estratégia diferente. Se você olhar aqui, ó, e analisar o que eu fiz nessa jogada de Ronin, eu iniciei essas compras com 4 mil dólares e eu tinha 4 mil Ronins. Hoje, só nessa brincadeira de comprar e vender, eu tenho 8.700 Ronins. Eu mais do que dobrei a minha quantidade de Ronin e eu ainda tenho 14 mil dólares nessa brincadeira. Olha só, eu não injetei um centavo a mais em Ronin. Eu não coloquei mais do que R$1 do que foi colocado em 2023 em Ronin. Eu comprei 4 mil Ronins com 4 mil dólares. Hoje eu tenho 8.700 Ronins. Como que eu fiz isso? Magia do mercado financeiro. Saber comprar em 90 centavos, saber vender em 3 dólares, saber recomprar em 2,60. Teve uma operação aqui que não deu gain, deu loss, porque eu vendi em 2,57, tudo bem, foi um stop, mas eu recomprei em 1,60. Olha só, o stop que foi acionado em 2,57 foi recomprado em 1,60, foi vendido em 1,83 e foi recomprado em 1,60 de novo. E nessa brincadeira eu aumento a minha quantidade de ativo sem que eu coloque nenhum real para dentro. Então, quando a gente olha para a última vez que eu abri a operação aqui, ó, hoje ela tem 10 mil reais ali no lucro. Mas saiba que isso daqui, esses 90 mil reais, eles começaram com 4 mil dólares lá atrás, quando o dólar varia 5 reais, ou seja, 20 mil reais, e hoje já valem 90 mil reais. E por que hoje eu estou fazendo uma jogada tão agressiva assim em Ronin? Por que eu tenho quase 100 mil reais investido em Ronin? Exatamente por conta do capital rotativo. Exatamente porque esse é o momento da gente olhar para as altcoins. Esse é o momento da gente começar a acumular os cacarecos, entenda. Nos últimos meses, não foi o momento da gente acumular altcoins. Quem ficou acumulando Matic, quem ficou acumulando Lido, quem ficou acumulando Link,
sabe que passou 2 anos comprando e não vendo performance nenhuma. E uma coisa eu te garanto, meu amigo, se você tem mais de 6 meses dentro do mercado cripto e você ficou acumulando altcoins, muito provável que a sua carteira ela esteja no prejuízo, mesmo que Bitcoin esteja em all time high, mesmo que as meme coins tenham estourado, mesmo que Cardano, que Polkadot tenha subido, se você acumulou altcoins nos últimos 6 meses, muito provável você está no prejuízo ou no máximo no 0 a 0, porque não era o momento das altcoins, agora passa a ser o momento desses ativos, tá? Agora é o momento da gente olhar para isso daqui, porque o capital ele está rotacionando. E se você quiser ter acesso a todas essas minhas decisões aqui que eu publico, que é a decisão da carteira rumo ao milhão, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que te direciona para uma página. Nessa página aqui, ó, eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão, mas você simplesmente deve copiar e colar as minhas decisões. Eu vou vir dentro da minha plataforma exclusiva, você vai ter um app exclusivo no seu celular e eu faço essas publicações. O que eu estou fazendo dentro da minha carteira? Como que está a posição da minha carteira? Se eu estou rotacionando o capital, se eu estou protegendo, se eu estou vendendo, o que eu estou fazendo? Você não precisa entender de análise do mercado cripto, você não precisa entender de capital rotativo, você não precisa entender de análise on-chain. Tudo que você precisa fazer é seguir as minhas decisões. Eu estou nesse mercado aqui provando para todo mundo que muito mais vale você ir na contramão do que você ir na direção de todo mundo. Nesse momento, ninguém quer olhar para Ether, todo mundo criticando. Esse é o momento que eu quero investir em Ether. No momento que todo mundo estiver olhando para Bitcoin, eu não quero Bitcoin, eu quero as altcoins, porque eu tenho uma função simples: comprar ativos em baixo risco e sair de ativos em alto risco. Se você quiser que eu analise o mercado, que eu faça todo o gerenciamento dessa carteira, que eu tome as decisões e que eu te informe sobre essas decisões, entra para a carteira Rumo ao Milhão, o link está na descrição. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, você vai ter acesso exclusivo a uma carteira minha, beleza? E se você clicar nesse link da descrição, você assistir esse vídeo aqui, você vê o que é a plataforma, vê os resultados dos alunos e se mesmo assim você ficar com alguma dúvida que seja, clica nesse botão do WhatsApp aqui, que dentro do atendimento ali a gente vai sanar essas suas dúvidas. Entenda, eu estou nesse projeto aqui para facilitar o jogo para você. A minha empresa Block Capital é uma empresa de análise de dados. A nossa função é exatamente analisar, entender quais são os momentos do mercado cripto, entender para onde o capital está indo e através disso poder tomar uma decisão e você poder copiar e colar essa decisão. Esse momento não é mais o momento do Bitcoin. Tem uma carteira mais exposta e não é ser agressivo ou não agressivo, é simplesmente rotacionar o seu capital. Agora não é mais o momento do Bitcoin. Ether nos deu excelentes oportunidades, ainda está nos dando boas oportunidades. Mas daqui para frente a gente vai começar a ver um outro jogo, o jogo das altcoins. E se você quiser saber em quais altcoins eu estou investindo nesse momento, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Eu lhe desejo uma excelente semana e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!